Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. Hoje com um dos vídeos mais pedidos desse canal, tá no top 10 conteúdos mais pedidos aqui no canal Inteligente no YouTube. Eu sou a professora e corretora de redação Aritânia Correia e vou ajudar você a estruturar a sua redação em 10 minutos ou menos. Esse vídeo vai durar no máximo 15, tem todo o processo de explicação, por isso que se você cortar vai dar 10 minutos ou menos. Para te ajudar no processo, eu tinha que escolher um tema de redação e um possível tema de redação para o Enem este ano, mas pode cair também em outros exames que tenham abordagem de questões sociais. Vamos lá! Quando a gente faz a leitura do tema, eu quero que você faça duas coisas, tá? Primeiro, você vai identificar o assunto e aí você vai lá e marca desigualdade social, porque o tema é os desafios da desigualdade social no Brasil. E aí você vai identificar qual é a palavra que dá o direcionamento do texto. Do mesmo jeito que a gente tem a persistência da violência contra a mulher. Violência contra a mulher é o assunto, tá? Mas como é que eu vou direcionar meu texto? Eu vou falar de qualquer tipo de violência? Não. Qual é o direcionamento que eu vou dar? Persistência. Por que esse problema persiste? Por que a violência contra a mulher persiste? No caso de desigualdade social, eu tenho que falar sobre os desafios. E a partir daqui é que está o segredo. Primeira questão, você vai se perguntar como eu vou apresentar a questão da desigualdade social na minha introdução. Calma que eu vou te ajudar, peraí, cara. E a segunda coisa é, quais são os desafios? Q1, vocês já sabem, né, como é que eu chamo. Questão 1, questão 2. Eu vou chamar de D1, D2, beleza? Que aí vocês entendem como desafio 1 e desafio 2. Quais são os dois desafios que eu vou abordar na minha redação? Por que 2? Porque um eu coloco no desenvolvimento 1 e no 2 eu coloco no desenvolvimento 2. Então você divide muito bem o seu texto, visto que a banca está pedindo que você fale de desafios acerca da desigualdade social no Brasil, né? Então, a partir daqui a gente pensa, beleza, vamos refletir sobre desigualdade social, porque eu acho que o pane deu agora, né? O que eu sei sobre desigualdade social no Brasil? Como é que ela se reflete, né? Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Vocês querem que eu discuta esse tema? Se sim, deixa logo o like nesse vídeo e deixa nos comentários, discute o tema, professora, porque eu apresento ele na próxima semana. E aí, beleza. O que eu penso sobre desigualdade social? O que eu sei sobre desigualdade social no Brasil? E aí vem a minha dica mais importante do vídeo de hoje. Na verdade, são duas. A primeira é, não comece o texto sem fazer isso que eu tô fazendo aqui agora, que é o processo de estruturação. Segundo, você vai se colocar como observador do problema. Então, nesse momento, a gente vai olhar para o Brasil. Para um pouco. Foca aqui e pensa. Como a desigualdade se reflete no Brasil? A desigualdade social, né, entre as pessoas. Nós temos serviços públicos de qualidade. Todo mundo tem acesso a esses serviços públicos? A educação é igualitária? A educação pública é de boa qualidade? As verbas públicas são bem distribuídas? Atendem às necessidades da população? Opa! Mais importante, que certamente eu acho que é o que todo mundo vai pensar, a distribuição de renda é igualitária no Brasil? E a resposta é não, não, não. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, só perde para países do continente africano. Olha só. Tem mais dados aí, olha só. Mais ou menos 40% de toda a renda do Brasil está concentrada em 10% da população. E 30%, 1% da população mais rica do Brasil. Preste atenção! 41,9% da renda do Brasil, ou seja, quase 50%, né, quase metade, está concentrada em 10% da população. Então, o que eu pego de ideia aqui? Opa, a gente tem uma má distribuição, vou botar abreviado, tá? De renda.
Eu quero falar sobre isso, tá? E aí a questão número 2, que eu acho relevante abordar. Gente, tem uma dificuldade, uma desigualdade no aspecto de acesso. Além de haver uma dificuldade de acesso a serviços, direitos garantidos constitucionalmente, a gente já tem repertório, a gente pode focar num que é muito significativo, que está ali, né, em um dos índices que analisam a desigualdade social nos países do mundo, que é a educação. Então eu posso falar no D2 sobre o acesso a serviços públicos, certos? Serviço público. Acesso a serviço público, certo? E aí eu vou focar na educação. Pronto. E aí eu já penso no meu repertório. Aqui eu posso usar o dado que eu acabei de falar para vocês, certo? Que é do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E aqui a gente pode utilizar, além da Constituição que eu já falei, Instituição Zumbi do Bauman, cara. Instituição Zumbi. Todo mundo já sabe, né? Estruturei o meu desenvolvimento, cara. Eu sei qual é o desafio que eu vou falar e eu tenho o meu dado, que 40% da renda está com 10%, na verdade é um dado bem específico, 41,9% da renda está com 10% da população e 30% está com 1%, é pior ainda. Certo? Estruturei meu desenvolvimento, cara, com questões que a partir de ter tirado, eu tenho que falar sobre desafios. Quais são os 2 desafios da questão que eu vou escolher para abordar? E eu consegui tirar isso a partir do momento que eu parei e observei, né? O que mede a desigualdade social? E aí a gente está falando, sim, de acesso a serviços públicos, certo? O direcionamento das verbas públicas, o bom investimento, o acesso à educação, que é por meio da educação que a gente consegue um emprego melhor, com um salário melhor, certo? E aí a gente vem pra cá, que é uma das maiores dificuldades de vocês. Professora, eu não sei começar a minha redação, cara. Vamos lá. Quem já está acompanhando o cronograma de redação do canal Inteligente sabe que eu digo: quando a gente estiver discutindo um tema, a gente tem 2 formas de abordagem para facilitar o nosso entendimento de um jeito bastante coringa. Primeiro, olha para o passado. Olha para o futuro. Então, vai procurar repertório histórico, ou olha para o futuro, ou no presente, pensa em aspectos tecnológicos, certo? E relacionados à internet, tecnologia e inteligência artificial. Vamos olhar para trás. Quando o Brasil foi descoberto, ele era colônia de Portugal. Então nós tínhamos um tipo de relação social de dominador, dominados. Éramos colônia de Portugal. Então já existia uma hierarquia de superioridade. Beleza. Mesmo quando a família real veio para o Brasil, nós continuamos com essa diferença social. A gente ainda pode pegar outras questões, como a relação de senhores e escravos, os indígenas escravos. Olhe os escravos, olhe a questão dos escravos e olhe a questão dos indígenas. Convenhamos, eles estão bem abaixo, com muitos problemas econômicos e são foco da desigualdade social do Brasil, não é? Então a gente pode olhar para trás e falar que sim, né, lá nos primeiros anos, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, já havia uma diferença social muito grande. A gente pode voltar no tempo até para falar da questão da educação. Quem podia estudar antigamente? Só os mais nobres. Hoje, quem tem acesso normalmente a uma educação de qualidade? Quem tem dinheiro. Porque a educação pública sim está sucateada. E aí, então, o que eu posso falar aqui na minha introdução? Eu vou vir com o meu repertório histórico.
E aí eu posso dizer sim que na época do Brasil colônia as desigualdades sociais já eram muito grandes, com a divisão clara entre senhores e escravos, ou simplesmente o Brasil ser uma colônia de um outro país e ser explorado por outro país. Eu posso abordar outra época histórica específica e falar dos escravos. Não tentem falar sobre tudo, escolham um momento histórico específico e falem. Sim, que na época do Brasil colônia havia uma desigualdade social que se refletia muito significativamente na educação. Eu já consigo falar muito bem do meu texto, certo? E claro, junto com a minha introdução, eu vou acrescentar a minha tese, que tá aqui. Pego seu D1, pego o seu D2 e coloca na sua tese, certo? E aí você vai falar aqui os desafios, né? Muitos são os desafios da desigualdade social no Brasil, dentre eles a má distribuição de renda e o acesso a serviços públicos deficitários, por exemplo. E depois você foca na questão da educação, que é um serviço público. Assim como saúde, você pode falar de outros. Saúde, você pode falar de segurança, você pode falar de moradia. Outro ponto que a gente poderia desenvolver, né, se você quisesse escolher outra questão, seria a questão do salário mínimo. Cita o salário mínimo atual, vocês sabem? É só uma pergunta. Ele aumentou 2 vezes esse ano, janeiro e fevereiro. Salário mínimo, e você pega uma pessoa que ganha, e olha, nem todo mundo, a maior parte da população não ganha salário mínimo, e divide, você pode enumerar como essa família usa esse salário mínimo. Então, tem que pagar o aluguel, serviços básicos como a energia elétrica, água, certo? E aí está relacionado ao saneamento também, alimentação, transporte público. Isso, despesas básicas, sem pensar no lazer, que também é um direito garantido constitucionalmente. Estão entendendo? Então vejam só, a partir de identificar as palavras mais significativas do texto, que é desafios e desigualdade social, eu já consegui pré-estruturar o meu texto, me colocando na situação do problema social e tentando enxergar onde é que a desigualdade social acontece, certo? E ao identificar os problemas que eu quero abordar, má distribuição de renda e acesso a serviços públicos deficitários, tá? Ou a dificuldade de acesso a serviços públicos, são coisas diferentes, né? Tem a dificuldade de acesso, tem um acesso, mas ele tá ruim. E aí eu já escolho o meu repertório e aí eu venho pra cá e penso, opa, eu tenho que apresentar isso na introdução. Como é que eu vou apresentar? Eu posso pegar o meu repertório histórico e falar da época do Brasil colônia, certo? E aí eu posso querer citar os negros e os indígenas, certo? Conseguiram entender? E tenho que acrescentar a minha tese, que é citar, né, quem vai ser o meu desafio 1 e qual vai ser o meu desafio 2. Lembrando que na hora de apresentar a tese é importante eu utilizar essa palavra aqui, ó. Desafios, eu já coloquei para vocês sinônimos, né, problemas, deve aparecer na introdução para que o corretor entenda, né, que é um texto sobre desafios da desigualdade social, que você vai apresentar, discorrer e argumentar sobre desafios da desigualdade social no Brasil. E aí, facilitei a vida de vocês? Digam pra mim, deixem nos comentários, se quiserem a discussão do tema, também deixem nos comentários. Não esquece de compartilhar esse tipo de conteúdo. Contem comigo, unidos literalmente venceremos. E eu quero muitas notas 1000 neste ano, tá bom? Se você gostou desse vídeo, esse final é clássico. Dá um like, se inscreve aqui no canal se não é inscrito, compartilha nos grupos, WhatsApp, Instagram, Telegram. Agora tem Telegram também, minha gente. Segue o canal Inteligente no Instagram, porque nessa semana vai rolar aula ao vivo. Como eu sou uma professora muito legal, eu vou desenvolver um desses parágrafos numa aula ao vivo lá no canal Inteligente no Instagram. Então segue a gente lá e não perde. Até a próxima aula.